E se eu te dissesse que a morte do Papa Francisco pode ser o início da profecia mais impactante da nossa era? E se o retorno de Cristo não fosse como nos contaram, mas sim a chegada de um novo despertar, encarnado em um Cristo negro, rejeitado pelos templos, mas exaltado pelas almas que sofrem? Se essa ideia te provoca, te intriga ou até te incomoda, então você precisa assistir até o final, porque esse vídeo vai virar sua chave espiritual. Já aproveita e fortalece essa jornada. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não traz respostas prontas, mas perguntas que mudam a vida. E hoje você vai enxergar a fé com outros olhos. Vamos juntos? A morte do Papa Francisco não representa apenas o fim de um ciclo papal. Para muitos estudiosos da fé, místicos e intérpretes de antigas profecias, esse momento é o estopim de algo muito maior. O encerramento de uma era espiritual que se arrasta há séculos. Francisco, o primeiro Papa latino-americano, rompeu tradições, falou sobre justiça social e assumiu publicamente os pecados da Igreja. Durante seu papado, vimos um líder espiritual mais humano, mais próximo dos humildes, mas também mais polêmico aos olhos da ortodoxia. Seu discurso parecia carregar uma despedida, como se ele soubesse que estava preparando o mundo para algo que ainda não compreendemos por completo. Entre os textos esquecidos de São Malaquias, há uma profecia que menciona um último pastor antes do julgamento divino. E muitos acreditam que esse pastor final seria o próprio Papa Francisco. O fim dele, seja literal ou simbólico, marca a virada de uma chave espiritual. O que vem depois não é caos, mas revelação. E é aqui que uma antiga profecia, apagada dos púlpitos e dos altares, começa a ressurgir. A do Cristo Negro. Uma imagem de Jesus que contradiz totalmente o estereótipo europeu de pele clara, olhos azuis e cabelos lisos. Em diversas culturas africanas e do Oriente Médio, as primeiras representações de Cristo não apenas o mostravam com traços semitas, mas com tons de pele escura, cabelos crespos e vestes simples. Arqueólogos já encontraram afrescos cristãos na Etiópia e no Egito, representando um Messias muito diferente daquele que foi embranquecido com o tempo. Em evangelhos apócrifos, que foram retirados da Bíblia oficial, há descrições que o associam a povos oprimidos, esquecidos, marginalizados. A cor da pele, nesse contexto, não é só um detalhe físico, é símbolo espiritual. Jesus negro representa a reparação histórica dos que sempre foram silenciados. É a justiça divina vestindo a carne dos injustiçados. E a pergunta que inquieta: por que essa versão foi escondida? Essa pergunta ecoa nos corredores da fé moderna. O silêncio em torno do Cristo Negro revela muito mais do que preconceito. Revela um medo profundo de reencontrar a fé em sua forma mais bruta, mais real. Quando olhamos para a figura negra de Cristo, somos confrontados com uma nova perspectiva, a de que a salvação pode ter vindo de onde ninguém esperava, e que talvez ela continue vindo dos mesmos lugares invisíveis. O Papa Francisco, com suas falas sobre os pobres como coração do Evangelho, preparou o terreno para isso. O fim do seu papado nos coloca diante da possibilidade de algo muito maior do que a troca de líderes, o nascimento de uma nova consciência espiritual. Uma consciência que transcende templos, dogmas e até mesmo raças. A espiritualidade agora não desce de tronos dourados, mas nasce nas ruas, nos becos, nos rostos ignorados. A profecia, talvez, não seja o fim do mundo, mas o início de um novo olhar. E esse novo olhar começa com a consciência. A consciência de que o Cristo que retorna não está vindo nas nuvens, mas despertando nos corações. Ele se manifesta em cada ato de compaixão, em cada justiça feita, em cada verdade reconhecida. O Cristo Negro simboliza esse renascimento. Ele é a espiritualidade que foi arrancada de seus territórios de origem, mas que agora retorna com força, com voz, com memória.
A queda das estruturas antigas, como o papado tradicional, sinaliza que o tempo da verticalidade espiritual, onde uns mandavam e outros obedeciam, está ruindo. Estamos entrando numa era horizontal de fé, onde o divino habita no coletivo, no diferente, no outro. Essa não é uma mensagem de rebeldia, mas de reconciliação. A espiritualidade do futuro será construída com os escombros das religiões que não souberam acolher. E nesse novo templo que se ergue dentro de nós, a voz de Deus se faz ouvir em outros timbres. Timbres que antes foram ignorados, calados ou desacreditados. Vozes negras, indígenas, periféricas. Mulheres e homens que durante séculos foram vistos como distantes da santidade, agora assumem o protagonismo espiritual. Quando olhamos para esse Cristo negro, enxergamos mais do que uma figura religiosa. Vemos um espelho, um reflexo das dores da humanidade, mas também das suas possibilidades de cura. Ele surge para lembrar que o divino nunca esteve preso à cor da pele, mas sempre foi preso pelos que queriam manter o poder. O retorno do Cristo é talvez o retorno da verdade que foi escondida, da fé que foi comercializada, da luz que foi abafada por dogmas. E se essa luz estiver acendendo agora? E se você for parte dessa revelação? E se o fim de uma era religiosa for apenas o início de uma espiritualidade viva, real, presente? A morte do Papa não é o fim. É um sinal, um despertar, uma chance de olhar para o alto e perceber que o céu também pode estar dentro de você. O Cristo negro não está distante, nem no passado. Ele está na compaixão do presente, na justiça do agora, no amor que escolhemos praticar hoje. A profecia final pode não ser sobre o Apocalipse, mas sobre um novo começo. E talvez, só talvez, esse começo esteja esperando por você.